Bom dia, estudantes. Tudo bem com vocês? Depois de um longo feriado, né? Estamos nós aqui de novo, todo mundo com as energias refeitas. Não, vocês gastaram onde essa energia, gente? Pois eu estou com todas as energias aqui de volta. E o nosso último bate-papo, nós estávamos falando sobre limite, eu lembro perfeitamente. Estávamos falando sobre limite de funções de N variáveis, tá? Para a gente poder dar continuidade, estávamos falando de derivada parcial, mas aí já surge a necessidade da gente falar de funções contínuas, e funções contínuas é definida a partir de limite, tá? Então, vamos recordar, eu lembro que a gente só começou a introduzir, aí vocês já quiseram ir embora, e não deu para segurá-los aqui. Então, vamos ver aqui o slide, tá? Lembrando que a definição de limite, ela é análoga à definição que vocês viram para a função de uma variável real. Ela é análoga à definição que vocês viram para funções vetoriais, tá? Então, aqui no caso, a gente vai considerar que f é uma função, olha que é o domínio de f, a gente está dizendo o domínio de f é um subconjunto do Rn. O contradomínio é R, ou seja, ela é uma função de N variáveis reais a valores reais, tá? E aí a gente vai tomar um ponto no Rn, que é ponto de acumulação do domínio da função. Lembra da definição de ponto de acumulação? Que é um ponto de acumulação de um conjunto? É um ponto de acumulação. É um ponto que qualquer que seja a bola que a gente toma em torno dele, tem sempre pontos do conjunto. Ou seja, próximo desse ponto existem infinitos pontos daquele conjunto, do qual ele é ponto de acumulação, né? Por menor que seja a bola em torno dele, sempre tem pontos do conjunto, tá? E para definir limite, é necessário que esse ponto, eu vou definir o limite da função no ponto. Esse ponto tem que ser um ponto de acumulação. Por quê? Vocês já sabem que essa definição de limite, o que significa isso? Quando o x está próximo do ponto A, a imagem da função está próximo do valor L. Então, a gente vai tomar valores para x na vizinhança do ponto, né? E eu preciso que tenha pontos que estejam no domínio da função, tá? Então, olha só, gente, x próximo de A, é isso que significa isso aqui? X próximo de A, f de x está próximo de L. Agora, observa que esse x, ele é um elemento do Rn, portanto, é uma ênupla, tá? x1, x2, x3, xn. Esse A é um ponto do Rn, então é uma ênupla também. Aí, como é que a gente calcula a distância entre duas ênuplas, né? Por isso, estou usando aqui essa notação dos tracinhos duplos, porque a norma é como se tivesse o vetor que vai do x para A, eu calculo a distância que esse x está do A. Aí lembra que é a raiz quadrada, né, da soma do quadrado das componentes desse vetor, no caso, que vai do ponto A ao ponto N. Já a distância que o f de x está do L, f de x, ele é um número real. Olha só. Quem é o contradomínio da função? É R. Então, esse f de x é um número real, esse L é um número real, a distância entre eles é dada pelo valor absoluto, tá? Então, esse é o entendimento do limite. Se x se aproxima do ponto A, a imagem se aproxima do ponto L, ok? Aí vocês vão dizer, nossa, mas eu já estou cansada de saber isso, porque toda aula a professora repete, né? Desde o início. Aí, quando a gente precisa que vocês repitam para a gente, vocês não repetem como deveriam. Tá? Então, olha, em linguagem formal, dizer isso em linguagem matemática, posso aproximar o f de x do L tanto quanto eu quero, ou seja, posso tornar essa diferença menor que qualquer número positivo que for dado, bastando para isso eu tomar o x próximo de A. E aí, em linguagem matemática, é isso aqui, ó. Para todo epsilon, eu encontro um R de tal maneira que, se a distância que o x está do A for menor do que R, ou seja, o x está numa bola aberta de centro A em raio R, então f de x está na bola aberta
que tem centro em L e raio epsilon, ok? E aí, olha, então, calcular limite daria muito trabalho, né? A gente tem que dar o epsilon, tem que achar dado o epsilon, tem que achar o delta, para provar que o limite existe. E aí dá trabalho para fazer isso. Mas, graças a algumas propriedades elementares, né, o cálculo de limite, ele é simplificado sobremaneira, tá? Ou então, ainda tem o caso que a gente pega e fica montando as tabelinhas lá, né? Aí, então, eu vou olhar o que acontece. Eu vou começar a pegar valores de x próximo de A, e aí vou vendo o que acontece. Só que é muito falho esse processo, tá? Pode ser que os números que você esteja tomando não sejam os números adequados, pode ser que a sua calculadora não tenha o grau de precisão suficiente, tá? Então, tabela, ela é muito falha para você ver isso aqui. E a gente já falou na outra aula, tá? As propriedades básicas de limite. Tem uma função constante. K é uma constante, eu quero calcular o limite de K quando x tende a A, limite da constante é a própria constante, tá? Lembro disso, né? E por quê, hein? E por que o limite da constante é constante? Hã? Tá, eu pensei que dizer, é porque exatamente, a função é constante. Então, vamos pensar uma função de duas variáveis. Tá? Então, o valor para qualquer x que você pegar, f de xy é igual a 3, por exemplo. Então, para qualquer valor que você pegar no domínio, a imagem vai estar aqui, ó. Está sempre dando 3, né? Você pega um ponto aqui, ó, um ponto A e um ponto B. Então, no próprio ponto da 3, qualquer ponto que você pegar próximo daqui, a imagem está dando sempre 3, tá? Então, se aproximar do AB, vai dar sempre aquele valor. Inclusive, a diferença, ó, que tem lá, a definição de limite. F de x menos o L tem que ser menor que o epsilon. Quando é constante, isso aqui vai dar o próprio K. Isso aqui dá 0. E 0 é menor do que qualquer... Nesse caso, eu não preciso nem me preocupar com o raio da bola. Qualquer raio que eu pegue lá, isso aí sempre vai acontecer. Tá? Mas, olha, é tão elementar, mas é tão básico esse fato aí que o limite da constante é a própria constante, porque ele vai permanecer aí acompanhando a gente para todo sempre. Então, vamos fazer aqui como é que fala aqui, né? Ping-pong, né? Eu pergunto, vocês respondem, tá? Quanto é esse limite aí? Ah, muito bem. Tá? Quem é a função aí no caso? Que a gente está calculando o limite de uma função. Que função é essa? F de x, y igual... Aí, olha só. Quantas variáveis está essa função? Está lá dizendo x, y. Então, a função é assim. F de x, y. Qual é a regra dela? 4. A gente está calculando o limite dessa função aí. Está só escrito lá. Tá? Então, é uma função constante. O limite dela está dizendo que esse par x, y está se aproximando do par 2, 5. Mas tanto faz. Qualquer ponto que ele se aproxime dá 4. Estou fazendo a pergunta. 8. De que função nós estamos calculando o limite? Uma função de 3 variáveis, né? A regra dela é x, y, z, então nós estamos calculando dessa função aqui. Qual é a regra dela? 8. Tá? Ela não depende de nenhuma das variáveis, é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Limite dessa aqui. Já teve uma falha ali, vocês já viram o resultado. Quanto é esse limite? Quem é ABC? E precisa saber da vida deles para te responder isso?
Precisa? Eu posso até te informar, mas saber se é necessário. Sim, vocês estão demorando por quê? 2A mais B mais C. Quem é a função que a gente está calculando o limite? X, Y, Z. Então, ela é uma função de 3 variáveis, tá? Então, esse valor que está aqui, voltar aqui no slide, por favor. Tá? Aqui, ó, é o X lá da definição. Aqui que diz para mim quem são as variáveis da função. Eu estou calculando o limite nessas variáveis. Portanto, uma função de 3 variáveis. E a regra dela, 2A mais 5B mais C. Tá? Esses números, essas letras que estão aqui, têm a ver com as variáveis? Não, tá? Agora eu vou lhes falar primeira letra do alfabeto, segunda e terceira letra do nosso alfabeto, certo? Então, não tem nada a ver, portanto, é uma constante essa função, tá? Em qualquer valor que eu atribuir para x, para y, para z, vai dar sempre 2A mais 5B mais C, ok? Agora eu tenho limite de f de x quando x e y tende a b é a, tá? Aqui é essa a informação que a gente está dando. No caso aí, qual é a função? Quem é a função? Como é? F de x e y, 2 variáveis. Qual é a regra dela? F de x e y é x, tá? É essa função aqui, tá? Então, é uma função de 2 variáveis, mas ela retorna só a primeira. Tá? E a gente quer calcular de quanto está se aproximando essa função aqui. Então, é isso aqui, olha. Z igual a x, que é um plano, tá? Aquela reta, vai a reta que passa do eixo do x, do eixo do y, Z é livre, tá? Então, nesse plano, se o x, como era lá o slide, é genérico, né? Você tem essa aproximação aqui. O x se aproxima do ponto A, o y se aproxima do ponto B. Então, o que acontece? O x está se aproximando do ponto A. Portanto, limite dessa função, quando o x se aproxima do A, vai dar o próprio A, né? E aí vai valer a mesma coisa se a gente fizer com o B lá. E essas são as funções básicas, tá? E aqui, ora, eu tenho aqui, ó, o B, limite, então seria a função, qual é a função? F de x, y igual a B, certo? Regra dela. Se o y está se aproximando de B, esse limite é B, ok? E a gente pode generalizar isso. Então, eu tenho agora, limite x1, x2, xn, então, tem uma função de n variáveis, tá? Então, aquele ali é um caso particular, 2 variáveis. E agora eu estou generalizando. Quem é a função aí no caso? Tem n variáveis, x1, x2, xn. Aqui no meio, generalizar, tem um xi. Qual é a regra dessa função? N variáveis e ela retorna só uma das variáveis. Então, pode ser que seja assim, x1, pronto, é uma função, tá? Pode ser que a regra dela seja x2, outra função, tá? Então, caso particular disso que a gente colocou aqui. Um xi qualquer aqui, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer um. Tá? Então, o limite dessa função, se eu tenho essa aproximação aqui. Essa ênupla está se aproximando dessa outra ênupla aqui. Então, esse valor se aproxima desse, esse tende para esse, se aproxima desse, se aproxima desse. Portanto, quando você calcula o limite, o xi está tendendo para o aí, tá? Tá, e agora, então, eu pergunto, vocês respondem. Quanto dá esse limite aí? Muito bem. E esse? Muito bem. E esse? 0, né? A regra da função, ela retorna a terceira coordenada, e a terceira coordenada está indo para 0. Ok? Agora, olha só.
Então, esses são os limites, esse é o limite básico. Limite de uma constante é constante, limite de uma função desse tipo aqui é o valor da enésima coordenada. O resto são as propriedades que a gente vai juntar. Agora, olha só, eu tenho uma função, aqui o slide, por favor. Eu tenho uma função, e o limite dessa função em um ponto é L. Quando a gente fala assim L, a gente está dizendo, olha, esse limite, ele existe. Vamos considerar agora que a gente, quando ele ajeita lá, a gente tem limite de f de x, x grande, para indicar que ele é uma ênupla. Esse x está tendendo para uma outra ênupla. Esse limite existe, tá? Quando a gente diz que é L, quer dizer, L é um número real. Ele existe e é um valor constante. E aí eu pego K, é o número real, tá? Então, a gente tem a seguinte propriedade. Vou calcular o limite de K vezes o f de x. X grande. Quando esse x tende a A, tá? Propriedade que vocês já conhecem, que é análoga que vocês viram para a função de uma variável. Limite de uma constante vezes a função é a constante multiplicada pelo limite da função. Certo? Lembram disso? E como é que eu mostro essa propriedade? Usando os épsilos e deltas, tá? Vou mostrar aqui. Para todo épsilon que você der, eu encontro um delta de tal maneira que quando eu calculo isso aqui, quando x está próximo de A, esse valor aqui vai estar próximo de K vezes L, tá? Só fazer aquela manipulação de épsilos e deltas. Então, essa propriedade aqui, ok, gente? Está claro isso ou alguma dúvida aí? Eu estou querendo evitar, não perturbar muito vocês com os épsilos e deltas, tá? Por isso eu estou omitindo essas demonstrações. Mas se alguém tiver dúvida, como o aluno me perguntou no início da aula, é só me procurar que a gente conversa sobre isso, tá? E eu sei que essas mesmas propriedades vocês já viram em cálculo 1. Então, gente, quanto vai dar esse limite aqui? 2. E que propriedades que a gente vai estar usando aqui? É o limite de uma constante vezes a função, certo? Eu posso enxergar, claro, 2x como uma função, mas eu posso enxergar como o 2 está sendo multiplicado pela função f de xy igual a x, tá? Então, olha só. Para resolver esse limite, eu posso usar essa propriedade. É a constante vem para fora, e aí eu vou calcular esse limite. E esse limite é aquele básico, né, gente? X está tendendo, o limite aqui vai dar 1. E aí? Quanto dá esse limite? Isso. Posso usar... resolver usando a propriedade. Olha, eu tenho uma constante vezes o z. O z, ele é uma função f de x, y, z igual a z, tá? Então, é a constante vezes o limite da função. E a gente sempre recai naquele limite básico. Z tende a 2, então isso vai dar 2. Agora, eu vou assumir que eu tenho duas funções, ambas têm limite num ponto A, tá? Então, limite de f de x quando x tende a é L. Isso eu estou querendo dizer que esse L é um valor finito, é um número real, não se trata de limite mais ou menos infinito. Limite de g de x é um valor finito, ele existe. Então, nesse caso, o limite da soma vai ser a soma dos limites, tá? Só posso aplicar essa propriedade se o limite existe e são finitos. Então, olha, como eu faço para calcular esse limite? A função em questão não é uma soma de outras duas, certo? Então, eu aplico propriedade da limite da soma, é a soma dos limites, limite da primeira parcela, limite da segunda parcela. No limite da primeira parcela, agora eu tenho uma constante vezes a função, então, aqui é a constante vezes o limite da função, a mesma coisa aqui, olha, é a constante vezes uma função. Então, sai a constante e vou calcular o limite da função.
sai a constante, vou calcular o limite da função. E no final, recai no cálculo de calcular aquela função elementar aqui, tá? Que a gente sabe que é só aplicar o valor para o qual x está se aproximando. Ok. Posso colocar umas questões dessa na nossa próxima avaliação? Olha só. Que propriedade que eu uso para resolver esse limite? A da soma. É claro que depois a gente faz isso direto, tá, gente? Só a gente vai lá e já sabe, é um polinômio, substitui. Até me perguntaram, pode fazer direto? Pode, né? Eu só quero que vocês percebam que a gente, quando resolve, está usando essas propriedades básicas aí, tá? Então, essa função, eu posso enxergar como uma soma de 4 funções elementares e, portanto, a soma, o limite da soma é a soma dos limites, e cada uma delas, olha aqui, eu tenho uma constante vezes a função, uma constante vezes a função, uma constante vezes a função. Tá? Então, já vou tirar essas constantes aqui. A última parcela é uma constante, limite da constante é a constante, estou usando a propriedade. E, no final, eu só tenho que calcular aqueles limites básicos, tá? Esse limite dessa função aqui, ok? E vale também para o produto, se eu tenho limite de 2 funções, ambas têm limite num ponto, o limite existe, é finito, portanto, o limite do produto é o produto dos limites, certo? Isso aí é uma soma, tá? Essa função é uma soma de outras 2 funções, o limite da soma é a soma dos limites. A primeira é uma constante vezes a função. A segunda também vou aplicar a propriedade constante vezes o limite da função. E agora, olha, x ao cubo é x vezes x vezes x. Portanto, o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é calcular o limite de x e elevar ao cubo. Aqui também, x ao quadrado, y ao quadrado, é y vezes y. Ok? Olha, no final, eu sempre recaio em calcular aquele limite elementar. Ok? E tem também a mesma regra para o quociente. Limite do quociente é o quociente dos limites, porém, só vou poder aplicar essa propriedade se o limite no denominador for diferente de 0. Claro, né? Porque não é possível dividir por 0 em R. Então, eu quero calcular esse limite aqui, que é uma função racional, que é o quociente de 2 funções polinomiais, né? E um polinômio vai ser uma soma de múltiplos de potência das variáveis. Aí, olha aqui, qual é a minha primeira preocupação aí? Não, preocupação não. Qual é o primeiro cuidado que eu tenho que ter? Porque não é um quociente aí? Eu tenho que olhar. E aí, como é o limite no denominador? Se não der 0 no ponto que eu estou querendo calcular, eu posso aplicar o limite do quociente, tá? E, no caso, esse limite no denominador dá 0 quando x, y, z tende para 1, 2, 0? Não. Então, a gente pode aplicar a regra do quociente. É o limite no numerador, dividido pelo limite do denominador. E aí, em cima, é uma soma, depois vai ser produto, eu vou aplicar a regra da constante, no final, eu vou calcular o limite daquela função ali. Certo? E a gente chegou a ver isso aqui na aula passada também, então até aqui é só revisão, né, gente? Há situações em que eu tenho uma função que vai do Rn em R, portanto, uma função de n variáveis reais. Para cada x, esse g de x, ele é um número real. E aqui eu tenho uma função de uma só variável, tá? Então, ela pega um número real e leva em número real, tá? Se a imagem dessa G estiver contida no domínio da F, né, então eu posso construir a composta. O que é a composta? Ela leva direto o X no F de T. Né? Agora, olha, eu tenho a seguinte situação. O limite dessa G, num ponto A, ele existe, é finito, é um valor L. E essa F aqui, ela é contínua
nesse valor aqui, que é o limite da G. Tá? Significa, então, que o limite de f de t, quando t tende ao L, que é um número real, da f de L. Então, nesse caso, eu tenho a função composta, que é uma nova função. Tá? E eu vou calcular o limite dessa função composta quando x tende a A. Tá? Então, a propriedade, a gente mostra que vai dar o próprio f aplicado em L. Né? Aí, observa só, mas quem que é L aqui? L é o limite da g de x. Tá? Ou seja, o limite, quando você faz o limite da função composta, desde que essa aqui de fora seja contínua, aí ele comuta, né? A função vem para fora e você calcula o limite só da função que está dentro. Tá? Então, por exemplo, também a gente faz isso aí direto, né, gente? A gente calcula o limite e nem percebe que está trabalhando com função composta. Mas é bom a gente perceber o que está fazendo. Por exemplo, qual é a função aí em questão, gente? Vou chamar essa função de h aqui. Ela é de duas variáveis, porque está dizendo x, y. Qual é a regra dela? E elevado a x, y, certo? Então, eu posso enxergar isso aqui como uma composta de duas funções, tá? Se eu definir uma f de t, lembra que é exponencial de alguma coisa, então a função mais externa é exponencial. O que você está calculando aqui? O último cálculo que você faz é a exponencial, tá? Então, essa aqui é uma função exponencial. Você está calculando a exponencial de quê? Vou definir de x vezes y. Então, vou definir uma segunda função, que é x vezes y, tá? Então, tenho aqui uma função de uma variável e uma função de duas variáveis. Então, observa que esta que está aqui, ela nada mais é do que a f calculada na g de xy. Não é, gente? Tá? Claro? Tá ok? Então, olha só, o que que diz? Quero calcular o limite dessa aqui. Limite de h de xy, quando o xy está tendendo para, não sei quanto era lá, dá para ver o slide? 0, 0. Tá? Então, olha só, vamos ver se está de acordo com o que diz lá. Ele diz que essa f tem que ser contínua no valor do limite dessa aqui. Mas essa aqui é essa exponencial, né? Ela é contínua em qualquer ponto. Inclusive, vai ser no limite dessa aqui. Então, eu posso aplicar lá a propriedade. Limite de h, isso aqui é limite. Mas quem é h? Eu posso enxergar como a f da g de xy. Como o xy está tendendo para 0, 0. A propriedade me diz que essa função f vem aqui para fora, né? E eu vou calcular o limite da de dentro. Então, isso aqui é a f de limite de g de xy, quando o xy está tendendo para 0, 0. Então, veja que eu só vou calcular um limite, que é o limite desta daqui. E quanto vale o limite desta função quando o xy está indo para 0, 0? 0, né? Que aí eu vou aplicar o limite do produto, é um produto, aí fica o limite daquela função elementar, o limite daquela função elementar. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que aplicar a função f no zero, mas quem é a função f? É e elevado a t. E elevado a 0, que vai dar 1. Tá? Então, eu calculei só o limite da função de dentro, tá? Usando essa propriedade aí. Quero calcular o limite do log natural. Aí vocês vão me perguntar, mas não pode fazer isso aqui direto? Pode, gente, é o que a gente faz, né? Isso aqui, mas entenda que a gente está fazendo o limite da composta. Posso aplicar essa propriedade para aquele limite ali? Sim ou não? Sim, eu posso enxergar aquilo lá como sendo, chamar aqui h de xy.
Ele é o log natural de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e elevado a xy. Xy está tendendo a 0, 0. Então, qual é a última operação que a gente faz aqui? Para resolver isso, a gente faz várias operações aqui, né? Qual é a última que a gente está fazendo aí? É o logaritmo. Então, a função mais externa, eu posso considerar f de t como sendo logaritmo natural de t, que é uma função contínua em todo o seu domínio, certo? E o que está dentro, calculando o logaritmo de tudo isso aqui. Então, vou definir uma função de duas variáveis, como que está no logaritmando. Portanto, essa função, ela pode ser vista como a f calculada na g de xy. Né? Calcular o logaritmo da g, que é isso aqui. E, portanto, o limite do que a gente está querendo, quando xy tende para 0, 0, é calcular o limite dessa composta. Como a f é uma função contínua em qualquer ponto, em particular, ela vai ser no limite desta. A propriedade me diz que passa a função f para fora e calcula, aplica ela no limite da função de dentro. O xy tende a 0, 0. Então, eu só vou calcular o limite de uma função. E aí, eu vou calcular o limite dessa aqui, que é uma soma, né? Vai ser a soma dos limites, depois é produto, produto. Essa aqui a gente acabou de calcular, esse limite, ok? Então, quanto vai dar o limite da de dentro, gente? Xy está tendendo a 0, 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e essa aqui é o que a gente acabou de calcular, que dá 1. Portanto, dá f de 1, certo? Então, calcular esse limite é aplicar a função f em 1, e é logaritmo natural de 1, que dá 0, ok? E assim a gente calcula o limite de seno, cosseno, seno de uma função de 2, 3 variáveis, né? Cosseno, raiz quadrada, vendo como a composta de 2, ok? Então, olha, agora a gente pode dizer o que é uma função contínua. Definições análogas a que foi dado para a função de uma variável real. Tá? Lembra que a continuidade ela é uma definição pontual. A gente diz a função é contínua no ponto. Tá? Então, eu vou pegar uma função de n variáveis reais, que leva valores em R, e aí a gente vai dizer, essa função ela é contínua num ponto A, e esse ponto tem que ser um ponto no domínio da função. Se acontecer o quê? O limite da função no ponto, ele existe, mas mais do que existir, o que a gente está exigindo? Que tem que ser igual ao valor da função no ponto, tá? Então, olha só. Aí a gente vai aplicar agora aqui a definição de limite. Mas pela definição de limite, o que significa isso? Entenderam a minha pergunta? Quando x vai se aproximando do A, né, definição de limite que ela está dizendo, o f de x está se aproximando do L lá, que era um número, né? Mas agora, no caso, quem é esse L aí? É o próprio valor da função no ponto, certo? Quando a gente fala de limite, pode ser que a função nem esteja definida lá no ponto. A continuidade da função tem que estar definida, e aquele valor do qual ela se aproxima é o valor da função no ponto, tá? Então, continuidade é uma definição pontual, porém, se você pega uma função e calcula
analisa a continuidade dela em todo ponto do domínio, e ela é contínua em todos os pontos, a gente diz simplesmente que ela é contínua, tá? Então, é o que eu acabei de falar. Dizer que é contínua significa dizer definição, que o limite da função no ponto é o valor da função no ponto. Mas, pela definição de limite, significa que se x está próximo de A, f de x está próximo de f de A. Então, vamos pensar aqui uma função de duas variáveis reais, cujo gráfico é uma superfície. Aí vamos supor, tem aqui uma superfície que é o gráfico da função. Toma um ponto no domínio, AB, aí tem a imagem dela, supor que é o valor bem aqui, f de AB. Se essa função for contínua, eu pego aqui uma vizinhança desse ponto. O que acontece para a imagem de valores que estão aqui na vizinhança do ponto? Aonde é que eles caem, essas imagens? Está perto de f de AB, né? Os pontos, aqui é o teu ponto. Aí eu pego um par ordenado aqui, x e y. Esse par ordenado está perto do par AB, certo? Então, a imagem desse ponto aqui tem que estar próxima desse ponto aqui. É isso que, não é essa a definição de limite? XY perto de AB, f de XY perto de f de AB. Tá? Então, pergunto para vocês, pode o gráfico de uma função contínua no ponto, pode acontecer eu pegar um valor aqui, aqui era o f de AB, isso aqui está lá longe, tem um desnível grande aí, tem um buraco, tem uma ruptura? Não, né? Porque pontos próximos de AB, a imagem fica próxima de AB. Pequenas alterações, tem pequenas operações lá, tá? Então, gráfico de função contínua não pode ter buraco, não pode ter rupturas, tá? Porque significaria que você pegou alguém lá perto de AB, mas a imagem está longe, certo? Lembra que isso aqui significa que eu posso aproximar desse valor tanto quanto eu queira. Qualquer valor que você me der, eu consigo tomar próximo. Então, não pode ter rupturas em gráfico de funções contínuas. E aí a gente vai propriedade das funções contínuas, tá? Mas função continuidade, ela é definida em cima de limite, tá? Então, para eu verificar as propriedades que tem uma função contínua, basta eu revisitar as propriedades que a gente acabou de ver do limite, certo? Tá? Então, vamos revisitar lá as propriedades que a gente acabou de ver para limite e ver o que a gente pode inferir de lá para as funções contínuas. O que a gente acabou de ver? Limite de uma constante, tá? Então, eu tenho uma função de n variáveis, ela é uma constante, e a gente acabou de ver que limite de f de x quando x tende a A é k. O que eu posso concluir daí para a continuidade dessa função? Isso, ela é contínua, certo? Está claro ou não, gente? Vocês estão afirmando. Olha só. É um ponto A genérico a isso. É uma função constante. Vamos supor que seja de duas variáveis. Dá um K. Limite de f de xy quando xy tende a B. Aplicando a propriedade de limite. Se é uma função constante, o limite da função é a constante, certo? Mas eu pergunto para vocês, quanto vale, para essa função, quanto vale f de AB? K. Então, esse K que deu aqui, ele é a imagem da função no ponto. Tá? Então, o limite existe e é igual ao valor da função no ponto. Portanto, ela é constante. Tá? Então, toda função, ou contínua, toda função constante, dúvidas aí? Toda função
constante é contínua, tá? Aquela função básica lá, f de xy é x, retorna a primeira coordenada. Acabamos de ver que o limite dessa função, quando xy tende a um ponto AB, vai dar A, certo? Agora, pergunto para vocês, mas quanto é f de AB nessa função aqui? Vou calcular f de AB nesta função, vai dar quanto? Vai dar A. Portanto, o limite da função em AB é o valor da função no ponto. E, consequentemente, ela atende à definição de função contínua no ponto. Essa função é contínua, tá? Qualquer ponto que eu pegar, isso aí vai acontecer. Então, eu posso generalizar, ela é contínua. A mesma coisa vale para essa função aqui, tá? Limite, a função é f de x é só y, retorna a segunda coordenada. Então, vou calcular o limite dela, a gente acabou de ver que é b, mas f de AB vai ser b, então isso é o valor da função no ponto. Portanto, ela é contínua. Tá? E a gente generaliza isso para qualquer função que tenha assim. N coordenada, mas a regra dela, ela retorna uma dessas enésimas coordenadas. A gente acabou de ver que o limite dessa função, quando ela se aproxima de um ponto, num ponto A, perdão, não é quando se aproxima o limite da função no ponto A, é aí. Mas o aí vai ser o valor da função nesse ponto, tá? Portanto, essa função é contínua. E ela vai ser a base para a gente determinar uma série de funções, se são contínuas ou não, tá? Tenho duas funções agora. Ambas têm limite no ponto, mas mais do que isso, o limite de f de x é f de A, né, no ponto A, e o limite da g de x é g de A. O que isso daí está dizendo para a gente? Que elas são contínuas, tá? Então, são duas funções que são contínuas no ponto A. Aí eu vou aplicar aquela propriedade de limite da soma, limite do produto. O que eu posso concluir? Primeiro, da constante. Essa função f é uma função contínua no ponto A. E aí eu vou ver a propriedade de limite, quando eu multiplico por uma constante. É a constante vezes o limite. Só que se essa daqui for contínua, isso vai dar o f de A. Tá? Portanto, o limite de uma função contínua multiplicada por uma constante, olha, dá a constante vezes a função. Então, se uma função é contínua e eu multiplico esta função por uma constante, a função resultante continua sendo contínua. Está claro isso para vocês? Tá ou não? Ok. Está muito elementar tudo isso, gente? Tá? Vocês querem que eu acelere? Eu não tenho problema. Então, olha só, a mesma coisa vale para a soma. Propriedade de limite. O que é limite da soma? A soma dos limites. Agora, se cada uma dessas funções for contínua no ponto A, esse limite vai dar o valor da função no ponto. Slide, por favor. Tá? Se elas são contínuas, então esse limite aqui vai dar f de A, e se a g é contínua, vai dar f de A. Moral da história. Quando eu calculo o limite de duas funções que são contínuas, dá o valor, né? A função soma no ponto. Portanto, duas funções que são contínuas, a soma delas também é uma função contínua. Produto. Produto, usando a propriedade limite. Limite do produto é o produto dos limites, mas se essas duas são contínuas no ponto A, vai dar o valor da função no ponto, e aí, então, olhando aqui os extremos, limite do produto no ponto A vai dar a função aplicada no ponto. Portanto, produto de função contínua é contínua. E vale também para o quociente, porque propriedade de limite, limite do quociente é o quociente dos limites, mas se as duas são contínuas, vai dar o valor da função no ponto, tá? Então, duas funções contínuas no ponto, quociente também contínuo, com cuidado de que o denominador não pode ser nulo. Tá? E vale também a propriedade que a gente acabou de ver, essa aqui, ó, da composta, lembram?
Agora, como é que vai ficar isso aqui para o caso da função ser contínua, tá? Então, a gente vai só aplicar lá, olha, o que dizia a propriedade, limite da composta. Limite de uma função era L, a função de fora é contínua, tá? Estou recordando lá o limite só a propriedade do limite. Tá? Então, ele dizia que a gente podia comutar aqui, né? A f vinha para fora do limite. Agora, vamos fazer a releitura desse resultado com a condição de que essa função g ela é contínua. Se ela for contínua, o que vai acontecer aqui? O limite da g vai ser, aquele L vai ser substituído pelo valor da função no ponto, tá, gente? A única coisa é isso. Estamos substituindo aqui o valor da função no ponto. Isso aqui era o L, valor da função no ponto. O que a propriedade limite me dizia? Que isso aqui ficava f vezes o limite da função de dentro. Só que se essa aqui foi contínua nesse ponto, isso aqui vai ser o g de A, certo? Portanto, quando você faz, né, se as duas funções são contínuas, cada uma em pontos diferentes, então, o limite da composta num ponto AB vai dar o valor da função no ponto, porque limite de funções contínuas, composta de funções contínuas, também dá uma função contínua. Ok? Essa função que está aí, ela é contínua, gente? É? Qual é a função? Seno de x é 2x mais 3y ao quadrado. É contínua? Domínio dela, primeiro perguntar qual é o domínio dessa função. Todos os reais, não tem nenhuma restrição, certo? Por que ela é contínua? Como que a gente pode justificar? Isso. Pode, a definição diz que o limite dessa função no ponto qualquer tem que existir ser igual ao valor da função no ponto. Mas a gente pode enxergar como a composta de duas funções, tá? Uma função de fora, posso compor uma função f de t que seja seno de t, e uma g de xy, que é a função de duas variáveis, que é 2x mais 3y, né? 2x mais 3y. Tá? Então, se eu montar essas duas, aquela que está lá, ela é a composta, h de xy, vou chamar, ela é a f da g de xy. A f é uma função contínua, que é a seno. Tá? Essa daqui é contínua porque ela é soma, tá? E produto de contínuas. E aí é composta de duas contínuas, portanto, aí era seno de 2x mais 3y. Vai ser contínua, ok? Essa função é contínua no domínio, claro que o domínio dela é a condição que 2x menos y mais 3y seja maior ou igual que zero. Né? É contínua. Por quê? Aqui, na verdade, eu tenho a composta de 3, né? Tenho uma função mais externa, que é cosseno, que é uma função contínua. Esse cosseno está sendo calculado numa raiz, tá? Que é contínua, no seu domínio. E essa raiz está sendo calculada numa função de 3 variáveis reais, tá? Então, composta de 3 funções contínuas. Vou pular aqui o arco seno. Então, agora vamos exercitar um pouco calculando o limite. Tudo bem? Alguma pergunta sobre função contínua? Não tem nenhuma novidade fora do que vocês viram lá para o cálculo 1 até então, né? Ok? Então, a gente vai fazer análise de se funções são contínuas ou não, mas para saber se uma função é contínua, eu preciso o quê? Calcular o limite da função no ponto. Ok? Cadê o... Isso. E aí, gente, quero calcular o limite dessa quando xy tende para 0, 0. E aí? É um produto, né? Então, o limite do produto é o produto dos limites.
Aí eu vou calcular o limite da primeira. Limite de x mais y. Quando xy tem, que vai ser uma soma, a gente aplica aquelas propriedades básicas. Quanto vai dar esse limite? 0. Muito bem. E aí vai calcular o limite da segunda. Xy tende para 0, 0. Dá quanto? Aí o que está acontecendo aqui, ó? Olha aqui, vamos ver aqui o slide. Aqui o esboço do gráfico dessa função, tá? Observa que ela não está definida em 0, 0, né? Tá? Então, olha, próximo do 0, 0, ela faz aqui esse desnível aqui. E a gente quer saber, mas o que está acontecendo lá no 0, 0? Quando x, vocês acham que vai acontecer o quê, gente? Pelo gráfico da função. X, o par xy está se aproximando da origem. E aí? Não dá para aplicar a regra do produto, porque um limite, ele existe, o outro... O que acontece aqui, ó? Quando o xy está se aproximando de 0, 0, é claro que x² mais y² se aproxima de 0. Certo? Mas eu estou pegando 1 e dividindo para um valor que está ficando cada vez mais próximo de 0. Tá? Então, isso aqui vai ficando muito grande, o seno ele não vai para um valor constante. Horas ele vai no mais, e vai ficar variando entre menos 1 e mais 1. Tá? Esse limite aí nem existe. Mas o limite do produto, como que a gente pode resolver isso aqui? Tem um resultado que ajuda a gente aqui, nesse caso aí. Só que antes, vamos ver uma definição aqui que vocês já viram em cálculo 1, vamos só recordar, tá? A gente diz que uma função de n variáveis reais, ela é limitada, tá? Se existe um número positivo, de tal maneira que, para qualquer x que eu pegar no domínio, em valor absoluto, a imagem dessa função é sempre menor ou igual que m. Lembra dessa definição? Função limitada, lembra? Não. Pergunto para vocês, cada um de vocês é uma pessoa limitada? Sim? E significa o quê, que você ser limitado? Está dentro de um cercadinho, né? Tu não passa dali. Então, é a mesma história da função. A função é limitada, significa dizer que existe algum número natural positivo, natural não, número real, não precisa ser inteiro, tá? De tal maneira que, em valor absoluto, para qualquer x que você pegar no domínio dessa função, tá? Isso aqui, pela propriedade de módulo, significa que g de x vai estar entre menos m e m. Tá? Então, se eu estou uma função de uma variável real, menos m, vamos supor, se for bem aqui fosse o menos m, bem aqui é o m. Tá? Então, olha, qualquer ponto que você pegar, a imagem dessa função ela vai ficar aqui. Não vai passar disso, tá? Nem vem mais para baixo e nem vai mais para cima. Tá? Isso que significa uma função limitada. Então, tem um teto que ela atinge e tem um piso, tá? Que ela não passa disso. Pode até não atingir, mas não passa. É isso que é limitada. Se você está com uma função de duas variáveis reais, é uma superfície. Mas a superfície também, tá? Ela vai estar aqui, entre dois planos. Um plano aqui embaixo, um plano aqui em cima. E o gráfico pode fazer o que for, mas ele vai estar aqui, tá? Entre dois valores. Então, limitado é isso. Sempre vai existir um número m e a imagem para qualquer ponto, ela vai estar aqui nesse limite, tá? Vocês conhecem alguma função limitada? Seno, certo? Seno está entre menos 1 e 1. Cosseno está entre menos 1 e 1. Então, olha só, função de duas variáveis reais. Slide aqui, por favor.
f de xy é seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função é limitada, porque o seno, independente do valor aqui do parâmetro, vai estar sempre entre menos 1 e 1, tá? Então, o valor absoluto é sempre menor ou igual que 1. Aqui a gente pegou de duas variáveis. Aqui, ó, a gente tem um gráfico da função. Era seno de 1 sobre x. Observe o seguinte, daqui está o esboço do gráfico, tá? Mas se eu enxergar aqui, de frente, tá? Observa aqui, o gráfico da função, no mínimo, ele chega bem aqui, em menos 1, menor valor que ele atinge, tá? Altura. E no máximo, chega em 1. Então, ela está limitada, tá? Embora o esboço do gráfico possa fazer um bocado de coisa por aqui, mas em altura, está compreendido entre esses dois planos aí, tá? Z igual a menos 1 e Z igual a mais 1, ok? Portanto, é uma função limitada. Vou pegar essa função x² sobre x² mais y ao quadrado. Olha aqui, o esboço do gráfico dessa função. X² mais y ao quadrado, tá? Essa superfície aqui. Mas observa que ela não passa de uma certa altura, tanto para cima como para baixo. Olha, se a gente olhar aqui. O menor valor que atinge aqui é 0 e o maior valor que atinge é 1, tá? Então, a superfície está entre esses dois planos aí. Z igual a 0 e Z igual a 1. Algebricamente, como é que a gente pode ver isso? Então, a função é isso aqui. F de xy é igual a x² sobre x² mais y ao quadrado. Então, para qualquer x que a gente tomar, f de xy é menor ou igual a 1. Tá? Observe o seguinte, vê se você concorda aqui comigo. Esse valor aqui não vai ser maior ou igual que 0, qualquer que seja o x, certo? E não vai ser sempre menor. Esta parcela não é sempre menor ou igual à soma dessas duas aqui? Concorda ou não? Tá? Porque aqui eu estou somando com um valor que nunca vai ser negativo. Tá? E agora, no domínio da função, isso aqui não pode ser ambos zero. Tá? Eu posso pegar e passar para cá dividindo. Eu vou ter que x² sobre x² mais y ao quadrado, ser maior ou igual que 0. Na verdade, eu fiz isso aqui, ó. Multipliquei os dois lados por 1 sobre x² mais y ao quadrado, tá? Desse lado vai estar isso aqui, desse lado aqui vai ser 1, tá? Então, este valor aqui é um valor sempre maior que 0 e menor ou igual que 1. Tá? Portanto, a gente vai ter que, em valor absoluto, eu vou ter que x² sobre x² mais y ao quadrado é menor ou igual que 1, ok? É uma função limitada. Bom, então, o que que diz? Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso aqui no limite. O limite da função diz o seguinte. Propriedade de limite. Tenho uma função e o limite dessa função no ponto dá 0. Tá? E existe uma outra função, não sei nada sobre o limite dela. Pode ser que exista, pode ser que não exista, mas eu sei que ela é limitada. Então, nesse caso, o limite do produto vai dar 0. Tá? Então, veja as condições, gente. Uma, o limite é 0. A outra função é limitada. Então, o limite do produto, nesse caso aí, vai dar 0. Tá? O que acontece? Olha, quando x está se aproximando de A, a imagem de x está se aproximando de 0, tá? Então, aqui nesse produto, eu vou ter um valor que vai se aproximando de 0,
E eu tenho um outro que eu não sei o que acontece. Pode ser que ele esteja crescendo muito, quando o x está acima de A, mas esse valor não vai explodir, entendeu? Porque no máximo, ele vai chegar lá num teto, que é o M, tá? Então, não tem o caso de você estar multiplicando um valor que está crescendo, que está diminuindo muito, com o valor que está crescendo muito, tá? Então, olha só, quero calcular esse limite aqui. Será que posso aplicar essa propriedade? Podemos, será, aplicar, porque a gente não conseguiu pelo produto. Diga, Jorge. Tem também válido, mas não é esse caso. Então, sim, pode também usar para isso aí. Jorge perguntou se é válido também o teorema do confronto. Vale também, coloquei nas notas de aula. Está sabendo tudo, rapaz. Muito bem. Mas olha só, a gente quer ver se pode resolver isso aí usando essa propriedade. O que diz a propriedade? O limite de uma é zero. Limite de f de x, quando x tende para um ponto A, ele dá zero, e a outra função é limitada. E de x, existe um m que limita, não passa desse valor aí, domínio da g, tá? Então, acontecendo isso, o limite do produto vai dar zero, tá? Então, a gente quer calcular o limite x² mais y², está multiplicando o seno de 1 sobre x² mais y². Então, posso enxergar isso como uma função, tomando o f de xy, como sendo essa função aqui, x² mais y², e eu vou tomar o outro fator como a função 1 sobre seno de x² mais y², tá? Então, olha só, vou calcular o limite. Quanto vale o limite de f de xy quando o xy tende o ponto que a gente está querendo? Ah, tá. Obrigada. Desculpa, gente, o seno não está aqui. É o seno. Já ia complicar agora a minha vida, né? Porque é assim, tá? Aí, quanto vale o limite desta? Quando o xy tende a zero? Zero, tá? Limite desta daqui, isso aqui vai ficar flutuando. Ele não vai para um valor específico. Porém, essa função aqui é limitada. A gente tem que g de xy é menor ou igual que 1. Qualquer que seja o xy que está no domínio da função. Domínio da função g. Portanto, por essa propriedade aí, limite desse produto de f de x vezes a g de x, que é a função que a gente está querendo calcular, dá zero, certo? Estamos usando essa propriedade, tá? Então, à medida que o xy está se aproximando de zero, esse valor se aproxima de zero, e eu estou multiplicando. O que acontece com esse valor aqui? Eu não sei para onde ele vai, mas ele não vai, isso aqui não vai estourar. Ele, no máximo, vai chegar em 1 e menos 1, tá? Aí, vamos só ver aqui
a ideia, né? A ideia dessa demonstração, que teve um aluno que me perguntou no início da aula. Tá? Olha só, a gente quer mostrar, então, que esse limite, se eu tiver isso, e se eu tiver essa informação, eu posso garantir que esse limite aqui é zero. Tá? E como é que a gente faz para mostrar que um limite é igual a um valor? Tem que usar a definição, né? São os épsilos e deltas. Então, significa dizer que posso aproximar esse valor de zero tanto quanto eu queira. Se você disser que, me der qualquer épsilon, querendo que, olha, a diferença entre esse valor e o zero seja menor que épsilon, eu tenho que dar um jeito de encontrar aquele delta lá. Então, eu começo, alguém me deu um épsilon maior que zero. Qual é o meu objetivo agora? Encontrar uma vizinhança de A, de tal maneira que, se o x estiver nessa vizinhança, eu consigo provar que a diferença entre esse valor e o zero é menor do que o número que foi dado, tá? Então, eu tenho que fazer isso aqui, olha. Eu tenho que mostrar que existe um número real, que eu vou chamar de R maior que zero. O que ele vai representar? O raio da vizinhança do A, de tal maneira que, se o x menos o A for maior que zero e menor do que esse raio aí que eu vou pegar, então vale isso aqui, olha. F de x vezes g de x menos o zero é menor do que o épsilon que foi dado. Tá? Então, eu só tenho que encontrar o número que verifique isso aí. Ok? O que eu tenho para isso? Eu tenho duas informações, que esse limite é zero e que tem um número m que está limitando essa função aqui. Tá? Então, olha só. Por hipótese, o que eu tenho por hipótese? Nós temos que limite de f de x quando x tende a A é zero. O que isso significa? Definição de limite. Qualquer épsilon que for dado, qualquer um, eu encontro, eu vou repetir isso aqui, Alice, se é verdade, lá agora é verdade para mim que aquele limite é zero. Qualquer épsilon, qualquer número positivo, eu encontro um aqui, que satisfaz isso aqui, para qualquer, tá? Então, eu vou tomar aqui, eu tenho esse m aqui, então, para qualquer número que foi dado, então, vou pegar o seguinte número, eu vou pegar um épsilon 1, como sendo esse épsilon que a pessoa me deu aqui, e vou dividir pelo m, da hipótese. Pergunto para vocês, posso fazer isso aqui? Eu posso, os números são meus. Tá? Posso fazer? Posso. Porque aqui é positivo, aqui é um número maior que zero, portanto, se aqui é um número positivo. Isso aqui não é um número real? Não é um número positivo? Então, se vale que esse limite é zero, para esse epsilon 1, tem que existir um raio que satisfaça a condição, tá? Então, para esse número aqui, existe um R, vou chamar aqui de R1, maior do que zero, de tal maneira que, se o x menos o A for maior que zero e menor do que esse R1, então, vale isso aqui, f de x menos o zero é menor do que esse epsilon 1, ok? Por outro lado, eu tenho também essa hipótese aqui. Por 2, eu tenho que o g de x é menor do que o m, menor ou igual que m. Então, gente, estou atrás de quê? Eu estou atrás de encontrar um R. Foi dado um epsilon, eu tenho que achar o R. Eu sei que para esse número aqui existe esse R1. Então, eu vou tomar... Qual é o raio que eu vou pegar? Eu vou pegar o R como sendo esse próprio R1 que existe aqui. E aí, vamos ver se, usando ele, eu consigo provar isso aqui. Tá? Bom, se o R, quando
quando o x menos a é menor do que r, o que acontece? O x menos a é menor que r vale isso aqui, certo? Aí aqui não, perdão, não vale esse aqui, ó. Aí lá é onde eu quero chegar, tá? Vale isso aqui, certo? O valor absoluto de f de x é menor do que o epsilon 1. Isso implica que f de x, o zero eu vou tirar daqui, é menor do que o epsilon 1, ok? Ah, então, recapitulando. Para esse epsilon 1 aqui, pela definição de limite, eu consigo encontrar um raio, tá? De tal maneira que, se o x, a distância que o x está do A for menor do que esse raio R1, vale isso aqui, que é a definição de limite, tá? Então, eu vou lá na bola, agora eu estou atrás de achar esse raio aqui. Quem é que eu vou pegar para o raio da bola? Esse mesmo aqui. Eu vou fazer o erro R1. Mas qualquer x que eu pego, isso aqui vale isso bem aqui, tá? Eu vou pegar essa igualdade e vou multiplicá-la por valor absoluto de g. Por que eu estou multiplicando por valor absoluto de g? Porque eu quero provar é isso bem aqui, tá? E se eu multiplicar por valor absoluto de g, vai ficar assim. F de x vezes módulo de f de g mais produto do módulo é o módulo do produto, tá? Vai ficar menor, estou multiplicando os dois lados, por epsilon 1 sobre módulo de g, tá? Mas o módulo de g, olha, ele é menor do que m, tá? Então, isso aqui vai ficar epsilon 1, o m. Mas quem é o epsilon 1? Eu tomei epsilon sobre m, tá? Então, isso aqui é epsilon 1 vezes epsilon dividido por m. Oh, perdão, epsilon 1, que é epsilon, substituindo aqui. Vou colocar aqui embaixo, que está muito... Isso aqui vai ficar menor que... O FG ficou menor do que o epsilon 1 vezes o m, tá? Mas o epsilon 1 é epsilon, substituindo aqui por m, e aí m, aí cancela, dá epsilon, tá? Então, se eu tomar o raio como sendo este daqui, ou era aqui, perdão, esse daqui, eu consigo provar que esse produto aqui é menor do que o epsilon, que era o que eu queria mostrar aqui, tá? Com isso eu garanto que, então, o limite do produto, tá? Esse valor está se aproximando de zero tanto quanto eu queira, tá? Então, esse resultado ajuda bastante a gente a calcular limite de produto quando a gente só tem informação do limite de um dos fatores, tá? Por exemplo, vamos calcular o limite dessa daí. Podemos aplicar o quociente aí? Não, né? Porque o limite no denominador dá zero. Eu não posso aplicar a regra do quociente, tá? Vamos tentar ver se dá para a gente aplicar essa propriedade. A gente acabou de mostrar que, então, só um pouquinho para eu copiar aí a função, é limite de x ao quadrado y sobre x quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a 0, 0. A gente acabou de mostrar que essa função aqui é menor ou igual que 1, não foi, gente? Ela é limitada. Lembram disso? Tá? E olha, ela tem essa função, ela está aqui, então eu posso escrever isso aqui assim, olha. Limite produto y, que está multiplicando x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Quando xy tende a 0, 0. Aí agora eu estou enxergando como produto de duas funções.
Quanto vale o limite dessa primeira, quando XY tende a zero? Dá zero. E essa aqui? Não sei se esse limite existe, mas ela é uma função limitada, certo? E aí, pelaquela propriedade, essa aqui é limitada, essa aqui vai para zero, e essa aqui é limitada. Portanto, esse limite aqui dá zero, ok? Vamos calcular esse limite aí. Será que dá para aplicar a propriedade? Acho que não, né? Se a gente colocar como produto, a gente não vai poder garantir que é limitada, um dos fatores. Olha só. Claro que nem sempre o limite vai existir, né? O limite é um comportamento da função. Então, é possível que naquele ponto, você vai se aproximando e ela se aproxima de um valor específico, mas isso nem sempre acontece, né? Inclusive, eu quero... Olha aqui o gráfico dessa função. O que está... Observa como é que ele faz aqui próximo da origem. Né? Dá mais ondas assim, né? Ora vai para um lado, ora vai para o outro. Então, olha só. Tem um resultado aqui que ajuda a gente a identificar quando o limite da função no ponto não existe, porque nem sempre o limite vai existir. Vamos recordar o que acontece com função de uma variável real. Você calcular o limite da função no ponto, né? Então, no ponto A, você analisa o que acontece para valores de x na vizinhança do ponto, né? Você vai se aproximando do ponto. Na reta, de quantas formas você pode se aproximar desse ponto A aí? Pela esquerda e pela direita. Aí lembra que, quando a função tem duas regras diferentes, a gente calcula os limites laterais, né? Então, a gente vai lá e vê o que acontece com o limite da função quando esse x está se aproximando de A pela esquerda. Então, se você está tomando valores aqui, o que acontece com essa aproximação? E você analisa também o que acontece quando o x está se aproximando de A por valores maiores. E se essa aproximação aqui for pela direita? Se o limite existe, o comportamento da função tem que ser o mesmo, tanto pela direita como pela esquerda. Quando esses limites são diferentes, qual é a conclusão que a gente tira? Não existe, porque tem que ser o mesmo. Então, a mesma coisa tem que valer para a função de duas variáveis reais, né? A gente vem agora para o plano aqui. Aí, agora, um ponto no domínio. Um ponto de coordenadas A e B, tá? Então, se o domínio existe, quando você se aproxima, tá, do ponto AB, esse limite aqui é um L, mas o L não necessariamente. Então, para valores aqui, tem que estar aqui, numa vizinhança do L, ok? Então, se você se aproximar desse ponto, tem que estar sempre nesse intervalo aqui. Agora, a pergunta aqui, tenho duas maneiras de me aproximar de A, pela esquerda e pela direita. E no plano, quantas opções você tem de se aproximar do A? Infinitas, né? Eu tenho infinitos caminhos. Pode ser que eu venha aqui, olha, paralela ao eixo Y, venho paralelo ao eixo, posso tomar esse caminho, posso tomar um caminho assim, quero fazer assim, assim, chegar aqui, eu tenho infinitas formas. E se o limite existe, independente do caminho que você está se aproximando, tem que dar o mesmo valor, tá? Então, isso aí é básico para a gente, às vezes, identificar quando o limite não existe. O que acontece se você toma, eu vou me aproximar aqui desse ponto,
Mas eu vou me aproximar aqui por essa reta. Aí está dando um valor, tá? Mas eu vou me aproximar agora por essa outra reta aqui. Está dando outro valor. Que conclusão que você vai tirar? Nenhuma? Não existe o limite, tá? É a mesma coisa, esse limite existe independente do caminho que você escolher, tem que ser o mesmo, tá? Então, a gente está meio em dúvida, parece que esse limite não existe. Você pode tomar caminhos diferentes. Se eu encontrar duas curvas, tá? Vou falando curvas aqui, estou no plano, vem por aqui, observe que o limite, quando eu só calculo aqui nesse ponto, está dando valor L1. Mas eu escolhi um outro caminho, está dando valor L2. Então, o comportamento não está sendo o mesmo. O limite não existe, tá? Então, olha só, vamos ver o slide aqui para... A gente tem uma proposição e diz o seguinte. Tem uma função e ela tem o limite dessa função no ponto, ele existe, tá? Então, se ele existe, qualquer curva que você pegar em R2, agora não pode ser uma curva qualquer, não, ela tem que satisfazer algumas condições, tá? Quero calcular o limite da função num ponto AB, tá? Aí eu não posso pegar uma curva para analisar bem aqui que não passe pelo ponto, né, gente? É óbvio que a primeira condição é que essa curva tem que passar uma vez aqui nesse ponto, tá? E ela tem que ser contínua, porque eu vou estudar o comportamento da função para pontos na curva. Então, não posso pegar uma curva que tem interrupções aqui, tá? Então, a função ela tem que ser contínua no ponto, porque eu vou pegar na vizinhança do ponto. Então, se eu pegar uma curva com essas condições, o limite da composta, eu estou aplicando a função na curva. O que significa isso? Estou calculando a imagem da função só para pontos em cima daquela curva, tá? Esse limite aqui também tem que dar L, tá? Então, se o limite da função no ponto existe, qualquer caminho que você tomar, esse limite também tem que ser L. Portanto, existindo duas curvas em que os limites são diferentes, é porque o limite não existe. Existindo alguma curva em que o limite não existe, então é porque o limite da função não existe também, tá? Então, vamos voltar lá para aquela função que a gente quer calcular o limite. F de x é x², f de xy é x² menos y² dividido por x² mais y². A gente quer analisar o comportamento dessa função na origem. É lá que está dando problema. Porque fora da origem não tem problema, né, gente? Fora da origem a gente aplica o quociente, limite do quociente, sem problema aqui. Aí a gente vai lá, domínio da função está no R2. Vamos só entender aqui, gente. A gente quer analisar o comportamento dessa função na origem, tá? Então, vamos olhar aqui na vizinhança da origem. O que a gente faz? A gente escolhe caminhos de se aproximar da origem, tá? Então, olha só, em geral, os caminhos, os mais comuns que a gente escolhe para fazer a análise. Eu posso me aproximar da origem por aqui? E que caminho é esse? Eu estou em cima do eixo do x, certo? Então, eu posso pensar assim, eu estou pegando pontos que estão aqui. Se eu pensar como um conjunto, todos os pontos em cima da reta, o y é igual a 0, certo? Estou no eixo x. Se eu pensar isso aqui como uma curva, estou parametrizando, que é o que está lá no enunciado. Então, seria uma curva assim. Vou descrever isso aqui, olha. Ela leva cada t num ponto que está em cima dessa reta, tá? Então, posso escrever dessa maneira, ou escrever dessa maneira, estou dizendo a mesma coisa, tá, gente? Posso fazer aproximações por aqui, olha. Quem é isso aqui? Então, eu vou colocar aqui caminhos, que em geral a gente escolhe aqui na origem. Curvas. Essa curva aqui,
em cima do eixo do x, o y é 0. Se eu estiver vindo por aqui, como é que eu descrevo o eixo do y? Bora, gente. X é 0, certo? Então, uma curva aqui, outra curva que eu posso escolher. Qualquer ponto do eixo do y, qual é a característica? O x é 0. Posso passar aqui, olha, retas que passam pela origem. Vou escolher um caminho para me aproximar aqui dessa forma, tá? Por meio de retas que passam pela origem. Esses dois são casos particulares. Se eu pegar uma reta que está bem aqui com uma equação dela, y é igual a mx, não é, gente? M é o coeficiente angular, tá? Então, seria assim, ó. Se eu chamar isso aqui de t, estou escrevendo a forma paramétrica. mt, retas que passam pela origem. Posso escolher. Posso escolher uma parábola aqui, ó. Também, tá? Então, são caminhos que, dependendo da função que você vai analisar, você vai escolher, tá? Então, para qualquer, isso aqui, y é igual a x quadrado. X é t, o y é t quadrado. Tá? Então, vamos pegar aqui, caminhos para analisar essa aqui. Vamos analisar como é que se comporta essa função quando a gente calcula a imagem dela em cima, por exemplo, dessa curva. Vamos aproximar de 0, mas tomando o eixo do x. Então, vou pegar essa curva assim. F de t é t0, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem dessa função só em cima dessa curva. Eu estou calculando f de α1 de t, que é f, mas quem é α1? É o ponto t0. Aí eu vou na função e vou calcular a imagem dela para aqui, de t0, tá? Então, está aqui a regra da função. O x agora está valendo t e o y está valendo 0. Então, vai ficar t ao quadrado menos 0, t ao quadrado mais 0. Que vai ficar t ao quadrado sobre t ao quadrado, que vai dar 1, tá? Então, quando a gente pega essa função e calcula a imagem dela, tá? Em cima dessa curva aqui, ela é uma função constante, tá? Para qualquer ponto vai dar 1. Agora, eu vou ver quanto é o limite desse valor aí, tá? Eu primeiro calculei a função. Portanto, limite de f de alfa... Ah, eu esqueci de analisar. Mas já tinha feito análise. Essa curva está de acordo com a definição? Tá, né? Ela passa no 0? Essa do eixo passa, né? Que a gente já viu aqui graficamente. E ela só passa uma vez no 0. Ela só passa no 0, 0 quando t for 0. Não tem nenhum outro valor que faça. É contínua? Essa curva aqui é contínua? Ih, vocês estão demorando para me responder isso. Lembra que função vetorial é contínua? É, porque as duas funções componentes são contínuas. Tá? Então, vou calcular o limite disso aqui quando xy indo para 0, 0, o t vai para 0. É calcular o limite, que deu a função de 1, quando t tende a 0. Quanto dá esse limite? Limite da constante, é a constante, tá? Então, de que valor está se aproximando essa função quando você se aproxima do 0 em cima do eixo do x? É 1, é constante. Vamos pegar uma outra curva? Vamos pegar o eixo do y, 2. Agora eu vou pegar alfa de t como sendo o eixo do y, que é 0t. Que passa uma vez na origem, é contínua. Aí eu calculo a função em cima desses pontos. Alfa 2 de t é f de 0t. Mas o que dá f de 0t? Vamos na regra da função, substituir x por 0 e o y por t. Então, vai ficar menos t quadrado sobre t quadrado,
que dá menos 1, tá? Então, essa função, quando calculada só em cima do eixo y, dá menos 1. E aí, eu vou calcular agora esse limite. Portanto, limite de f de alfa 2 de t, quando t está se aproximando do zero, é limite de menos 1. Do t tende a zero. Quanto dá esse limite? Menos 1, tá? Já posso tirar alguma conclusão? Esse limite não existe, tá? Nesse ponto aí. Porque por um caminho está se aproximando de um valor, por outro caminho está se aproximando de outro, tá? E para ser limite, qualquer ponto que eu pegar nessa bola tem que ir para o mesmo valor. Portanto, esse limite não existe, limite de f de xy, quando o xy tende para 0, 0. Tá? Lembra que eu mostrei o gráfico fazer aquela onda assim? Porque dependendo de como você está se aproximando, ela está indo para um valor e para outro. Oba, ainda temos tempo para calcular mais um. Vamos verificar esse... Cadê o slide? Vamos verificar se esse limite aí existe. Bora, Jorge. O Jorge só é animado lá na monitoria. Bora calcular esse limite aí. Só lá na monitoria. Que ele dá. Podemos aplicar a regra do quociente aí? Não, porque no limite do denominador é 0, certo? Cuidado, que aí a gente pode fazer o produto aí, pode. Mas a gente não consegue garantir que a gente não tem função limitada aí se fizer o produto, tá? Aí, está desconfiado que esse limite não existe? Então, vamos tomar caminhos, escolher algumas curvas, ver como está se comportando essa função. É na origem, então, aquelas curvas ali, todas elas passam na origem somente uma vez e são contínuas, né? Como era a função, f de xy é x, y, x quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos pegar essa aqui, o eixo do x. Vou pegar a curva. Alfa de t é t e 0. Então, estou pegando pontos em cima do eixo do x. E aí, eu vou calcular como são as imagens dessa função em cima dessa curva. Alfa 1 de t é f. Quem é alfa 1? É o ponto t0. Aí, a gente vai agora calcular a imagem desse par ordenado por essa função. Quanto vai dar, gente? 0. Dá 0. E aí, então, o limite de f de alfa 1 de t, quando t tende a 0. Por que eu estou colocando t igual a 0? Porque é o valor, para isso aqui ser igual ao limite que a gente está querendo calcular, né? O t é 0. Isso aqui é limite de 0. Quando o t tende a 0. O limite da constante é a constante. Vou pegar o eixo do y agora. Como se comporta essa função para pontos no eixo do y? Então, f, como que é a imagem dessa função em cima do eixo do y? F de 0t dá quanto, gente? Também dá a função nula. E o limite de f de alfa 2 de t, quando t tende a 0, é 0. Limite da constante. E aí, que conclusão eu tiro? Peguei duas curvas e ambas apresentaram o mesmo comportamento. E o limite é 0.
tem duas opiniões diferentes. Agora aqui, gente, vamos tentar conciliar aqui. Ele falou que dá 0, ela falou que não pode tirar nenhuma conclusão, que a gente pode ficar aqui mais 30 minutos para ver isso, não foi? É verdade, olha só, observando aqui. Eu peguei 2 caminhos, e esses caminhos me levaram para o mesmo. Mas quantas aproximações eu tenho aqui? Eu tenho infinitas. O que me garante que não tem uma terceira que não vai dar esse valor, tá? Então, esse resultado, essa proposição, ela é útil para mostrar que o limite não existe, tá? O limite existe não, porque eu teria que garantir que para qualquer caminho, e eu tenho infinitos caminhos, tá? Então, se você, às vezes, a gente fez 1, 2, 3, 4, tudo deu o mesmo valor, e você começa a desconfiar que aquele limite é aquele valor. Mas aí tem que buscar um outro caminho para mostrar que é, tá? Então, a gente está com tempo, vamos pegar outros caminhos, não é? Não é? Olha só, pegamos aqui, ó. Vou pegar as retas, pegar a reta passando na origem, pegar o m igual a 1 logo, essa reta bem aqui, olha, a bissetriz. Então, vou pegar aqui. E também é bom você olhar para a função, né? Às vezes, comparar. Será que algum valor isso aqui dá 1? Aí você já percebe qual é a curva que tem que tomar aqui. Vamos pegar em cima, aproximação por 0, em cima dessa reta aqui, ó. Vou pegar aqui, bissetriz do primeiro quadrante. Então, vou pegar a curva alfa de t, x igual a y. Aí a gente vai calcular f de alfa de t, que é f de t, t. Então, a gente vai lá na função, o x é igual a y é igual a t, vai ficar t ao quadrado. E aqui vai ficar t ao quadrado mais t ao quadrado. Vai ficar t ao quadrado sobre 2t ao quadrado. E dá meio. Em cima dessa reta, a função é constante e é meio. Portanto, o limite da constante é constante. Limite de f de alfa 3 de t, quando t tende a 0, é meio. E agora, esse limite não existe. Encontrei 2 caminhos, portanto, o limite não existe. Encontrei 2 caminhos que estão levando a valores diferentes. Limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe, certo? O limite da função no ponto não existe. Ficou dúvida aí, Calil? Tá? Ok, gente. Antes de ir embora, temos 3 informações para dar. Primeira, sexta-feira não será aula de monitoria, vai ser aula aqui no auditório, tá? Já terminamos de corrigir as avaliações de vocês. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer a entrega depois da aula, tá? A gente vai ficar mais ou menos uns 40 minutos aí para entregar. E eu acho que amanhã, se der tempo amanhã, já está lançada essas notas no Moodle. E aí E tinha mais alguma coisa, Júlia, para falar que eu tinha esquecido de... Era só isso? Tá, então as notas. Lembrando que temos lista para entregar na quinta e temos listas para resolver a partir de sexta-feira, ok? Então, até sexta-feira, aguardo vocês por aqui.